Oi, turma! Seguindo o nosso cronograma, na aula de hoje eu vou trabalhar um pouco com 3 romances do romantismo. Na aula passada, na aula síncrona passada, nós começamos a falar da prosa do romantismo. Ela foi uma manifestação literária que esteve paralela à produção de poesia dentro do romantismo, também com aquela intenção de buscar a identidade cultural brasileira da época, né, e também refletindo as características que são básicas, os ideais do romantismo. Dentre eles, a parte sentimental, subjetiva, né, e amorosa presente, e a composição idealizada dos seus personagens. Esse desenvolvimento da prosa, ele se deu graças também ao aprimoramento da imprensa, e com isso fez com que o público leitor se diluísse mais, aparecesse mais. Então a classe burguesa passou a ser uma classe leitora, e o público feminino também cresceu muito nesse público leitor. É até estranho dizer isso, né? Mas naquela época o público feminino não era tão ativo assim, né? na cultura e na leitura principalmente. Lembrando que as mulheres elas eram preparadas, né, para o trato doméstico, para cuidar da família, era uma questão cultural, né? Mas aí elas passam também a fazer parte desse público leitor. Com isso, surgem 4 tipos de romances aqui no Brasil. O romance indianista, urbano, o regionalista, também chamado de sertanejo, e o romance histórico, que nós vimos rapidamente a característica de cada um. Qualquer um desses romances tinha por objetivo fazer um retrato do nosso país, de forma, misturando aí um pouco de pinceladas da realidade com uma boa parte de ficção, criando, então, histórias românticas em que havia o retrato da figura indígena, essa busca dessa identidade primitiva do nosso país, romance urbano retratando a vida na cidade, ali, principalmente a do Rio de Janeiro, o romance regionalista trazendo usos e costumes do interior, e o romance histórico se ambientando em episódios históricos do nosso país. Bem, eu também trabalhei com vocês essa ideia básica do romance e do romantismo, né? Geralmente, o romance, por si só, ele já faz isso, mas o romance do romantismo, ele intensifica nessa espécie de triângulo amoroso em que uma das pontas é a personagem feminina idealizada, naquela mesma perspectiva de moça bela, pura, ingênua, amorosa, fiel, dedicada. Ela é bela em todos os sentidos, seja física ou psicologicamente falando. Em contrapartida, nós temos um personagem masculino que coincide com esses valores estéticos e morais da personagem feminina. Então, ele é o herói da cena, certo? Ele vai ser, então, aquela figura cavaleiresca lá da ideia medieval, de forte, valente, corajoso, destemido, e que, só que ele não vai lutar em guerras com espada e cavalo, porque isso é lá da Idade Média, mas ele será aquele que vai lutar pelo amor da sua amada, né? Ele enfrenta os obstáculos a fim de obter o amor dessa amada, que não é tão simples assim, em virtude dessa terceira ponta do triângulo, que não será um homem disputando o amor de 2 mulheres, ou então 2 mulheres disputando o amor de um homem, ou vice-versa. 2 homens disputando o amor de uma mulher. É muito mais do que simplesmente esse jogo amoroso. Nós vamos ter nessa terceira ponta aí questões que são mais intensas, mais profundas. Claro que uma outra história ela vai trazer uma leveza maior, né, para a história, mas a maioria é feita de grandes conflitos. Então, como forma de colocar mais no chão, mais palpável, essa ideia do romance e do romantismo, eu vou trabalhar 3 histórias com vocês hoje. Uma que é um romance urbano, A Moreninha, o primeiro romance publicado no Brasil.
um romance indianista, que é Iracema, e um romance regionalista, que é Inocência. Claro que eu não vou aprofundar nessas histórias, mas eu vou trazer assim de uma maneira superficial, porém entendida, para que vocês percebam o que é esse ideal do romantismo no romance, uma vez que a gente trabalhou bastante a parte da poesia. Bom, basicamente, nós vamos ter, e aí eu trago aquele pensamento, aquela explicação que eu dei para vocês na aula passada, no romance nós vamos ter elementos centrais. Esses elementos centrais serão esses personagens, masculino e feminino, que vão compor o par romântico da história, que nem sempre iniciam já apaixonados um pelo outro. Não, esse amor ele vai se construindo. Mas o ideal do romantismo, de que o amor é único, é a outra metade da laranja, né, a cara metade, existe um único amor na visão do romantismo. E esse amor ele passa a ser como se fosse a porta para se alcançar a felicidade eterna, não só aqui, mas eterna. Então, uma vez tido esse amor, ele é símbolo de felicidade. Aliás, ele é a própria representação da felicidade. Não conseguindo ter este amor em vida, né, pensa-se, graças à concepção da religiosidade que tem no romantismo, que após a morte, né, as almas se encontram e podem viver plenamente esse amor. Esse amor é sempre muito puro, honesto, dedicado, leal, e ali como se um lutasse pela felicidade do outro a vida inteira. Então, baseado nesse contraste todo aí, né, aliás, nessas concepções todas, entram duas questões aí, né? Como eu disse, ou a pessoa consegue ficar com o seu par romântico, ou a sua solidão, né, o não conseguir ficar com esse par romântico, leva a uma solidão na Terra, mas, ao mesmo tempo, aquela concepção do desejo de morte, do escapismo lá da poesia, de uma certa forma se mostra aqui. No final, tem que ter uma solução para a concretização amorosa. Seja essa concretização por meio do casamento, que é uma simbologia, uma forma de dizer que os personagens ficam juntos, ou essa concretização ela vai se dar pela morte, e aí vem aquela ideia que eu falei das almas se juntarem no pós-vida, ok? Isso não cabe ao escritor escolher esse final. São os fatos em si que vão acabar conduzindo para esse desfecho. Lembrando que aí nós estamos falando de século XIX. E se nós estamos falando de século XIX, nós estamos falando da sociedade do século XIX, do pensamento do século XIX, da cultura do século XIX, das questões morais do século XIX, certo? Isso tudo serão elementos que vão definir esse desfecho. O autor, ele manipula o andamento da história, mas o final, ele praticamente já está pronto. Então, vamos ao nosso primeiro romance aqui. Como eu disse, eu vou trabalhar esses três, e aí eu vou trabalhar primeiramente com a Moreninha. Como eu falei, não vou aprofundar essa história, vou falar de maneira superficial. Se alguém de vocês aqui quiser ler, são histórias assim que levam ao encantamento. É como se fosse algumas delas, não todas, claro, mas algumas delas é como se fosse um conto de fadas moderno do século XIX, certo? A Moreninha. Nós temos aí os dois personagens centrais. Falando nisso, eu estou fazendo merchandising de editora, né? Vocês estão vendo. Tem aqui uma capa, mas eu peguei aquelas capas que eram mais sugestivas de livros. E aí nós temos a Moreninha, do autor Joaquim Manuel de Macedo. Bom, Carolina é a Moreninha. E por que ela é assim chamada? Porque no grupo em que ela está, né, de moças, a história é a Moreninha é um romance urbano. E lembra que eu falei que predominante que tem aí é a sociedade carioca, o Rio de Janeiro. A história toda se passa parte no Rio de Janeiro, capital, hoje, né, a capital, e na Ilha de Paquetá. A Ilha de Paquetá existe, tá? E até hoje, o fato de a Moreninha ter se tornado novela da Rede Globo, aquelas
aqueles locais que foram utilizados para cenário da novela, existem até hoje lá e é ponto turístico, a ilha de Paquetá. Pega-se uma balsa ali numa parte perto da, se eu não me falha a memória, na praça 15 de novembro, por ali assim, e vai até a ilha de Paquetá, e lá se passa o dia, então tem toda uma coisa. Mas a história é a seguinte: Carolina, ela vive na ilha de Paquetá com a sua avó e mais duas primas, e Augusto é um rapaz que mora no Rio de Janeiro. Augusto, ele mora com mais dois amigos, né, lá na ilha de Paquetá, aliás, perdão, no Rio de Janeiro, porque eles fazem faculdade, e um desses rapazes ali é irmão das meninas lá da ilha de Paquetá. Aí chega um dia que vai ter uma festa na ilha de Paquetá, uma festa religiosa, e eles, então, esse rapaz, Felipe, ele convida os amigos a irem passar o fim de semana na ilha de Paquetá. E Augusto tinha uma fama, né, a de ser aventureiro, namorador. Isso porque ele chegava para os amigos e dizia que teria encontrado o grande amor da sua vida. Coisa de 15 dias depois, já estava ele desencantado com o seu amor e pronto, passava ali. E ele falava que ele tinha os seus motivos. Então, eles fazem uma aposta, né? Se Augusto for até a ilha e não... Porque tinha uma mística lá em volta, uma historinha de que na ilha, quem entrasse nela sairia de lá apaixonado e tudo mais. Então, eles dizem que se Augusto fosse até aquela ilha e saísse de lá realmente encantado, namorado, encontrando o amor da sua vida, ele teria que escrever um livro contando a história. E ele fala que ele já estava cansado dessas aventuras amorosas, que ele estava como se fosse assim, imunizado desses sentimentos ali que pudessem derrubá-lo. Enfim, eles vão até a ilha de Paquetá e, inicialmente, parecendo até aí um enredo de sessão da tarde, Augusto não gosta muito dos modos da Carolina, a quem eles chamavam ali na ilha carinhosamente de Moreninha, porque ela tinha os cabelos negros, enquanto as outras moças tinham cabelos aloirados. Bom, como cada um daqueles rapazes ali tinham as suas namoradas, né, as suas pretendentes, naquela época não se chamava de namorada, chamava de pretendentes, né, Augusto ficou ali sobrando naquele cenário, mas como ele também... E a Carolina era uma jovenzinha, em torno dos seus 18, 19 anos de idade. Então, como ele também não tinha gostado muito dos jeitos dela, porque achava ela um pouco atrevida, o fato dela usar tranças, isso dava um certo ar de molequinha para ela, coisa que, porque as moças, ao chegar aos 15 anos, já começavam a se portar como se fossem adultas, em busca de um pretendente para o casamento. Era o costume da época, né? Tanto que os bailes de debutante existem até hoje, apesar de não terem essa tônica que se tinha nessa época. Mas foi isso que aconteceu. Bom, fica ali uma espécie de implicânciazinha entre eles, porém, Augusto começa com, não naquele fim de semana, apesar de naquele fim de semana, quando ele volta para casa, ele fica pensando nela, e ele mesmo se questiona por que ele fica pensando na Carolina, assim como ela também fica lembrando dele, fica se perguntando por que ela está lembrando. Eu sei que Augusto começou a arrumar desculpas para retornar com mais frequência à ilha de Paquetá, né? Desculpas para a gente que é leitor que vai vendo, mas ele arrumava qualquer motivo para retornar à ilha. Com o passar do tempo, aquela visão de afastamento que ele tinha da Carolina foi diminuindo um pouco, ele foi cedendo um pouco mais, e eles começavam até a fazer breves passeios pela região ali, porque a ilha de Paquetá era uma espécie de uma chácara, né? E eles ficavam fazendo pequenos passeios ali. Com o passar do tempo, perceberam
individualmente, cada um guardando sentimentos para si, que um estava apaixonado pelo outro. E aí a Carolina tem todas aquelas características de uma personagem feminina do romantismo, apesar dela ter aquela molecagem nos seus comportamentos, mas ela é uma pessoa muito honesta, ela tem uma índole boa, ela é simpática, é amiga de todos, sorridente, bonita. E o Augusto, por sua vez, é aquele cavalheiro, sempre muito delicado, sempre muito cortês com as moças, e até com a Carolina, que tinha uma implicânciazinha ali no começo. Bom, um dia, né, um belo dia, havia uma espécie de lenda na ilha de uma fonte que tinha lá numa gruta e que dizia que era uma índia que tinha ali deitado por cima daquela pedra, à espera do seu amado que vinha de barco, que tinha saído para pescar, só que acontece uma tempestade, esse índio morre, então a índia chora, 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 as lágrimas dela viram a fonte. Isso é a lenda que contava lá. E quem bebesse dessa fonte não sairia sem estar apaixonado daquela ilha. Um dia, fazendo umas caminhadas por ali, Augusto vai e toma água daquela fonte, né? Porque está cansado, está muito calor e tal. Bom, ele passeando com a dona Ana, que é a avó da Carolina, conversando ali e tal, ela, na conversa entre eles, ele vendo assim a dona Ana, uma senhora também muito simpática e tal, ele conta a história da vida dele. Ele fala que ele não... um detalhe que eu esqueci. Um dia, né, a Carolina e ele chegaram até assim, ela se declarar para ele. Só que ele disse que ele não poderia ter nenhum romance com ela. Ela fica sem entender nada, ela acha que ele simplesmente a rejeitou, né, era uma forma educada de dizer não quero nada com você, e ela fica muito aborrecida. E aí, um dia, então, Augusto andando com a dona Ana e a Carolina na região ali perto, ela ouve uma conversa de Augusto com a dona Ana. Ele conta que quando criança, ele conheceu uma menina na praia, eles tinham aí em volta de uns 10, 11 anos de idade. Por um acaso, eles se encontraram ali, estavam brincando, né, num fim de tarde, com umas pedrinhas ali, conchinhas na praia. Um menininho chegou correndo, um rapazinho, pedindo ajuda, porque o pai dele estava prestes a morrer. Então, eram os únicos dois que estavam ali na praia. Eles seguem esse rapaz e, quando chegam lá, vê que é uma casa extremamente pobre e um senhor estava ali deitado. O que eles veem? Que o homem que ele tinha era fome, era uma pobreza extrema, ele estava fraco, passando fome, e aí, então, eles dão dinheiro, compram comida para ele, então, se recupera um pouco e diz que eles eram uma alma muito bondosa e faz uma troca de amuletos entre eles. Ele pega uma parte da abotoadurazinha do rapazinho, do menino, que 10 anos ele se vestiu igual adulto, né? Então ele pega uma parte ali da abotoadurazinha da camisa dele, costura num paninho, que a gente chama de patuá, e dá para a menina. E da menina, ele pega um broche dela, costura também num pedacinho de pano e dá para ele. E fala que é uma troca que está fazendo entre eles e que no futuro aquilo ali era uma forma de selar o romance entre eles, que eles iriam se casar. Porque o moço achava que eles eram ali, assim, já pretendentes um do outro. Na verdade, eles nunca tinham se visto antes. Bom, cada um vai para o seu canto, eles não se conhecem e passa. Augusto fica com aquilo na cabeça de que ele não conseguiria se apaixonar por ninguém, a não ser aquela menina da praia. Então, aquela imagem daquela garota na praia persiste ali. Ele conta isso para a dona Ana. Quem está do lado de fora dessa gruta ouvindo essa história? Carolina. E ela, então, percebe na história de Augusto que ele é o menino da praia e
ela era a menina da praia. Porém, tem um problema. Ela não quer se revelar para Augusto como sendo a moça, aquela menina da praia que cresceu, para ele poder se apaixonar por uma imagem da infância. Não. O que ela queria é que ele se apaixonasse por quem ela era hoje. Porque ela havia se apaixonado pelo rapaz que ele é hoje, sem saber que ele era aquela criança. E ela nem fazia ideia, apesar dela guardar aquela lembrancinha, né, do pedacinho da abotoadura, ela nem fazia ideia de que seria Augusto. Enfim, o tempo aí passa um pouquinho, e aí um dia, Augusto, vendo que a paixão, o amor que ele sentia por Carolina era grande, ele não tinha como resistir a esse romance e ele se declara para ela. Diz que ele estava extremamente apaixonado por ela, que ela era o grande amor da vida dele, mas que ele não seria capaz de fazê-la feliz devido a uma promessa que ele tinha feito, né? uma espécie de previsão ali, né? Me falhou a palavra aqui agora. Fez ai, que raiva, esqueci qual é a palavra. Mas é como se fosse assim, uma profecia. É como se tivesse uma profecia feita que futuramente ele iria se casar e aquilo o perturbava. Quando ele disse isso para ela, que ele estava apaixonado por ela, mas que ele não a faria feliz, porque aquela imagem da infância, do passado, ainda persistia, ela tirou do bolsinho o amuleto, abriu, e ele então imediatamente reconheceu que ali estava, né, as coisas se concretizando, né, que o grande amor da vida dele era a Carolina e que nada mais impediria o romance entre eles. Ou seja, aquilo que eu falei com vocês, a idealização dos personagens está aí, a idealização amorosa também está aí, e aquela ideia de que algo poderia impedir era uma promessa de infância. Porém, uma vez que essa promessa de infância é algo fácil de resolver, não tem motivo para eles não ficarem juntos. Então, acaba com a união dos dois. Uma historinha bem romântica, bem levinha e bem romântica. Não é o que acontece exatamente com Iracema de José de Alencar. Iracema é uma índia de fortes tradições na sua tribo e ela é uma espécie de deusa da sua tribo. Havia uma tradição de que uma índia seria escolhida para guardar o que eles chamavam de guardar o segredo da Jurema. Ela teria que se permanecer pura, virgem, intacta, porque a sua presença seria como se fosse uma personificação de uma deusa. Portanto, qualquer moça ficaria assim, extremamente honrada em ser escolhida. E essa escolha vinha assim por uma visão que eles tinham, porque os índios tinham as suas crenças, o seu misticismo, enfim. Iracema, então, é essa moça escolhida, ela é filha do pajé. Isso traz ali para a tribo uma sensação de alegria imensa, porque Iracema era querida por todos, uma moça muito bondosa, e ela se sentiu assim, não apta a ser essa moça escolhida para ser essa espécie de deusa da sua tribo, mas aceita o desafio, porque vem aí toda a simplicidade dela, sua meiguice, né? Enfim, e ela cede a isso e se sente muito honrada. Ali, não tão próximo da tribo, era muito comum que empresas mandassem pesquisadores para adentrar algumas regiões não exploradas do Brasil e descobrir espécies de animais, espécies de plantas e até mesmo minerais. Martim era um desses empregados dessas empresas, né, um pesquisador que estava ali. Eles tinham um acampamento feito no lugar, mas um dia
Martim, em busca de uma espécie lá que ele estava acompanhando, ele se perde. E para quem não conhece o local, né, estar no meio da mata, para onde que vai? Para a direita, para a esquerda? Era impossível de saber. E ele fica ali perdido. E em vez de cada vez mais ele se aproximar do acampamento, ele se distanciava. Acidentalmente, um dia Iracema, que está andando na mata com o seu irmão para caçar, eles ouvem um barulho que tem lá num matagalzinho, e o irmão da Iracema, achando ser um animal, taca a flecha, mas não vê em nada e vai embora. A ponta da flecha tinha um pouquinho de veneno, o que era para matar a caça. Iracema acha estranho aquilo, o famoso interfone, né? A Iracema acha estranho aquilo ali, ela fica curiosa e vai até lá ver. Quando ela chega lá, Martim é que foi ferido, que foi acertado pela flecha e pelo veneninho, ele estava ali meio desacordado. Ela se sentiu a bondade toda dela, né? Na obrigação de ter que cuidar deste rapaz. Bem, daí então ela leva Martim para um lugar, para um esconderijo, e ali fica. Só um instantinho, gente. Desculpa, coisas domésticas, mas enfim. Daí, então, ela fica ali com ele escondido, porque escondido ele é um branco, e o branco para o índio era sinônimo de ameaça. Ela começa a levar comida, medicamentos naturais ali, e ele se recupera. Até um dia que ela, então, tenta levá-lo até a tribo, né, para que ele possa terminar de se recuperar ali, porque também ficava difícil, cada vez mais difícil, como ela explicar aquelas saídas dela da tribo. O pajé sente assim, fica horrorizado, porque homem branco para aquela tribo era sinônimo de encrenca, né? Mas ele acaba ficando ali a contragosto do pajé, do cacique, mas eles entram num acordo, e então Martim fica ali, justamente por todo o episódio contado, né? Da cena, da flecha e tudo mais. Bem, passado essa parte aí, com o passar do tempo, Iracema e Martim, nessa aproximação que tinham um com o outro, começa a despertar em cada um amor um pelo outro. Pronto, a desgraça está feita. Iracema se apaixona por Martim, Martim se apaixona por Iracema. Iracema não deveria se casar com ninguém, porque ela é a espécie da deusa da tribo, e ainda mais com um branco. Aí que o negócio piorou mais ainda. Mas, né, o amor fala mais alto, nós estamos falando de romantismo, e daí, então, Iracema e Martim decidem que eles têm que eles não podem negar o amor dele. O pajé, ao saber dessa história toda, né, parte dessa história, ele diz que Iracema desonrou toda a tribo, desonrou toda a família, desonrou todos os seus descendentes, aliás, ascendentes, e que ela seria expulsa dali. Até porque ele tinha que manter a sua posição de liderança, né? E não é porque era filha que iria tratar de maneira diferente. Ele expulsa Iracema da tribo. Ela jamais poderia voltar dali. Ela fica arrasada, dividida entre manter as tradições da tribo, né, e estar negando isso tudo, porque ela estava negando a confiança de todos que tiveram para com ela, mas ela também não poderia negar o amor. Então, os dois saem em busca, né, ela sabia, pela forma com que ele falou, né, do local que ele descreveu, onde era o acampamento, ela tinha noção de onde era, mas não era um percurso tão próximo assim. Então, eles foram de tempos em tempos ali, muito difícil até na mata, até porque eles tinham que
sobreviver, né? Então tinha que parar, montar acampamento ali, ou pelo menos uma espécie de abrigo, se alimentar. Eu sei que vários episódios vão acontecendo e eles passam um bom tempo ali na mata, até também decidirem o que fazer. Por quê? Iracema, inicialmente, Martim iria morar com Iracema no meio da mata. Só que isso não estava dando muito certo. Ela percebia que ele faltava algo, né? Que ele gostava de fazer o que ele fazia, de ser um pesquisador. Então, o que ela pensou? Ela poderia, então, estar na cidade com ele. Daí, então, faz a proposta de que ela vai morar com ele na cidade, e aí, então, eles teriam que chegar ao acampamento, porque inicialmente era ir para o acampamento, mas depois eles decidem morar na mata, mas aí, passado um tempo, só que isso se vão meses. Nesse meio tempo, Iracema engravida, né? E eles estão já no trajeto para ir até o acampamento. Martim falou que, então, já que eles estavam bem dentro da mata, seria uma forma que ele tinha de buscar algumas espécies ali de pesquisa. Gente, eu estou contando assim, bem superficial, porque tem muita coisa aí no meio dessa história. Enfim, uma vez ele sai, né, ali próximo para fazer as suas peregrinações de pesquisador, mas ocorre uma tempestade, ele distraidamente se afasta muito do local e não volta no tempo previsto. Iracema fica sozinha e com a tempestade que acontece e próximo de ter o filho, ele fica preso na tempestade sem poder retornar e ela ali sozinha tomando conta de tudo. Então ela encontra uma gruta, ela fica ali, mas nisso ela passou pelas dificuldades, chuva, um monte de coisa e tem o filho sozinha. Ó, então pensa bem. Iracema é uma índia nativa. Essa índia nativa, ela conseguiria viver bem na cidade? Não. Martim é um branco acostumado à vida na cidade. Ele iria viver bem no meio da selva? Não. Tanto que Iracema já tinha percebido que ele estava assim, muito triste, sem poder assim, fazer o que ele mais gostava. E quando ele teve a possibilidade de voltar com as suas pesquisas, se reanimou. Não que um estivesse negando o amor do outro, não é isso. Mas é que mudar o estilo de vida de cada um seria muito complexo nessa sociedade do século XIX, nesse tempo do século XIX aí. Né? Então, Iracema consegue ter forças para poder... Acho que o microfone de alguém está aberto aí, gente. Ela consegue ter forças para esperar Martim chegar e entregar o filho para ele tomar conta. Ela dá ao filho o nome de Moacir, aquele que nasceu da dor. Então, ela entrega o filho a Martim e diz que ele seria a representação dessa união entre brancos e índios, porque isso ainda era, como eu disse anteriormente, conflito, né? Um representava ameaça para o outro. Na verdade, é o branco que representava ameaça para o índio, né? Mas era visto aí como um representando ameaça para o outro. Até hoje, né, o índio, na imagem de alguns, é ameaça para o branco, quando, na verdade, é o contrário. Mas, enfim. Daí, então, Martim parte, né, com o filho Moacir, porque Iracema morre. Então, como eu disse, o autor ele não tem como muito manipular esse fim de história, porque praticamente a condição dessa terceira ponta do triângulo ali já define como será o fim dessa história. E aí, essa história de Iracema, ela vira uma espécie de lenda até hoje como sendo a formação do estado do Ceará. Porque a população do Ceará é basicamente descendente de índios e brancos. Bom, a outra história, para a gente finalizar, é Inocência e passa no interior do Brasil, interior de Mato Grosso. É uma história regionalista. Então, rapidamente contando, Cirino é um rapaz, um moço, já aí por volta dos seus 30 anos, mais ou menos, por aí, e que
Não tinha terminado a escola, teve problemas ali na sua infância, na sua adolescência. Ele ficou com um tio trabalhando numa farmácia, aprendeu muita coisa. Na época, as farmácias elas tinham essa coisa de receitar também remédios naturalistas, e o tio dele tinha um livro em que anotava todas as receitas, todos os medicamentos que eram possíveis, parecendo muito das nossas vovós, que sempre tinham um chazinho para indicar uma dor de alguma coisa. Bom, enfim, com o passar do tempo, o que ele fez? Juntou as suas coisas todas, isso é o que a gente chamava na época de boticário, não é a loja de perfumes, tá? Mas vem daí o nome. Então, o boticário é aquele que tratava, que lidava com remédios naturais. Ele, então, junta numa espécie de caixeiro viajante sua maletinha com alguns medicamentos, esse livro que tinha tudo anotado, e sai andando pelo Brasil afora, medicando, tratando as pessoas. Ele se auto-intitulava médico, mas não era médico. Um dia, ele se mete em jogos, né? Jogo de carta, e passa a ter uma dívida gigantesca. Daí, ele tem que pagar a dívida. Então, na sua honra, né, que ainda lhe resta, ele promete que ele vai conseguir dinheiro e vai voltar para pagar a sua dívida de jogo. Então, nas suas andanças que ele tem pelo Brasil afora, né, até chegar num local em que ele pudesse tratar das pessoas e ganhar dinheiro, ele conhece um viajante. Isso, ele está a cavalo, andando naquelas estradas do sertão, e aparece perto dele um outro viajante, que é o senhor Pereira. Conversa vai, conversa vem. Cirino diz que estava indo procurar um lugar para ele passar a noite, diz que é médico, né? Faz toda aquela apresentação. Pereira, então, oferece a casa dele para Cirino ficar, que, aliás, é uma casa comum de viajantes daquela região ficarem, porque é muito distante. Daí, então, Cirino aceita, né? Porque onde ele teria que ir, um vilarejo, seria muito longe e já estava ficando à noite. Então, Pereira fala que ele poderia ficar na casa dele. Ali na região, tinham pessoas que ele poderia cuidar, inclusive a filha de Pereira, que estava muito doente e ele não sabia mais o que fazer. Por isso, inclusive, que ele estava ali na estrada. Ele tinha ido até a cidade, ver se ele conseguia o vilarejo maior ali, né? Que a casa do Pereira é isolada de tudo, para trazer algum medicamento para a Inocência. Cirino, então, aceita, daí vai para a casa de Pereira. Pereira tem uma parte que é para os visitantes e depois o interior da casa só entra quem ele deixa ali, até porque sua filha está lá, né? Bom, ele diz para Cirino que ele só vai conhecer a Inocência depois, não é logo de cara. Cirino acha até estranho, porque ele fala que a filha está doente, mas enfim, né? É como se Pereira quisesse assim, é aquele interiorano matuto que fica ali investigando como é que é. Passado um tempo, né, algum tempinho aí, Cirino então chega até a Inocência e vê que é uma moça belíssima, apesar de estar ali toda esmilinguida pela doença, mas ele vê que ela é uma moça muito bonita, e daí ele então começa a cuidar da Inocência. Ela se sente muito assim retraída, porque é uma moça na presença de um rapaz, criada nesse interiorzão todo. Eu sei que, com o passar do tempo, Cirino passa a visitar a Inocência no seu quarto, porque aí o pai deixava, mas sempre sob a vigilância de alguém, né? Passa a visitar com mais frequência. Naquela mesma noite, né, chega um viajante ali na casa de Pereira, pedindo também abrigo. É o Meyer, um alemão mesmo, vindo da Alemanha. Ele é um pesquisador de espécies de insetos raras no interior do Brasil. O que se tinha aqui? Lembra que lá na Iracema eu falei que tinha muito disso? Pois é, aqui no Inocência também vai acontecer isso. Bom, Pereira dá abrigo para o Meyer. Ele não está sozinho, ele tem um ajudante, depois vem mais os outros tropeiros trazendo todas as suas
coisas ali, e, por coincidência, Meyer tem uma carta que ele fala que precisava encontrar uma pessoa que daria abrigo a ele. Quando ele lê a carta, que Pereira pede para ele ler, porque Pereira não sabe ler, ele descobre que a carta que o Meyer estava levando era para ele, Pereira. E quem havia escrito aquela carta para ele era o irmão de Pereira, que havia abrigado Meyer, se tornaram amigos e que, sabendo que o trabalho que o Meyer queria fazer no interior do Brasil, estava então pedindo ao irmão, que é Pereira, que desse abrigo ao Meyer. O irmão de Pereira, há muitos anos que ele não tinha notícia dele e fica sabendo de algumas notícias por intermédio de Meyer. E aí, claro, o Pereira, aquele moço do interior que mantém a palavra e que faz tudo para a família, é claro que ele iria abrigar Cirino, aliás, queria abrigar Meyer ali na sua casa. Um dia, ele apresenta Inocência a Meyer. E Meyer, na sua inocência de seus costumes, desce vários elogios à Inocência. Diz que ela é uma moça belíssima e que jamais Pereira deveria manter Inocência guardada ali. Ela deveria ser mostrada para todo mundo. Pereira acha aquilo o fim do mundo, acha Meyer extremamente atrevido e diz que a filha dele já estava prometida em casamento para um vaqueiro da região, que era Manecão. Isso era muito comum na tradição do interior do Brasil. O pai dar a mão da filha em promessa de casamento a alguém, e Inocência tinha visto o Manecão uma única vez. Mas era comum, né? O pai dar a filha em casamento a outro. Então, aquilo para ela era assim, mais do que natural, mais do que comum. Só que com o passar do tempo, Inocência e Cirino se veem apaixonados um pelo outro, encantados. E a Inocência, só de pensar na possibilidade dela se casar com o Manecão, aquilo ali fazia com que ela desejasse a morte, porque na cabeça dela, ou ela casava com Cirino, ou não casava com mais ninguém. É a concepção do romance, do amor, do romantismo. Bom, eu sei que Pereira passa a desconfiar não de Cirino, mas de Meyer, porque Meyer vivia tocando no nome da Inocência de novo, falando dela. E Pereira foi ficando bravo com aquilo tudo e ia confessar as suas lamúrias com quem, gente? Com o Cirino. E Cirino incentivando que Pereira mantivesse as suas suspeitas com Meyer. Porque enquanto Pereira ficava de olho no Meyer, terreno livre para Cirino se encontrar às escondidas com Inocência. E eles se encontravam às escondidas, sim, né? Só que ali era um encontro assim, de muito respeito entre eles, e eles ficavam ali buscando formas de se manterem juntos, casarem. Bom, eu sei que um belo dia, Cirino até toca no assunto de que se Pereira sabia se Inocência gostava de Manecão para se casar, e Pereira fica bravo, fala que não tem desse negócio não, que filha tem que fazer o que o pai queria e não tinha conversa. Até porque já era um casamento prometido, Manecão, inclusive, não estava na região porque ele tinha ido cuidar dos papéis do casamento e ele jamais iria voltar na palavra. Eu sei que Pereira não via a hora de Meyer ir embora, porque ele achava que o Meyer que era ameaça para a Inocência. E ele viu também que a Inocência começou a mudar o jeito de ser. E aí a Inocência foi ficando bem, né? Foi ficando bem, parecia com aparência boa, melhorando, enfim. E Cirino arrumando o jeito de permanecer mais tempo ali, cuidando de pessoas da região. Chegou a hora de Meyer ir embora, e Pereira, claro, jamais podia expulsá-lo da fazenda, porque ele tinha que manter a palavra. Quando Meyer foi embora, ele deu graças a Deus de se livrar do alemão, que ele chamava de alamão, porque ele não sabia falar direito. Bom, até porque regionalismos estão presentes ali. Eu sei que nessa história toda, né, entre entre Inocência e Cirino conversando ali, eles têm uma ideia. Quem sabe
se Cirino procurasse o padrinho de Inocência e pedisse para ele interceder pelo jovem casal, para que eles pudessem se casar. Cirino, então, topa, e ele parte em busca para encontrar o padrinho de Inocência. É uma viagem longa, lembra que Cirino, para ir até o lugar que ele ia encontrar a pousada, era longa a viagem? Pois é, ele vai até essa cidade agora, em busca do padrinho de Inocência, e lá, quem ele encontra antes do padrinho? Manecão. Conhece o Manecão, ele tem aquele jeito todo brutamontes dele ali, e aí, eu sei que ele não fala quem ele é, e fica por isso mesmo. Vai conversar com o padrinho de Inocência. O padrinho da Inocência acha aquilo tudo muito estranho, ele fala que nem sabia se o homem estava falando a verdade, mas o Cirino, então, relata episódios que faz com que o padrinho, então, acredite na história. E aí, o padrinho diz o seguinte, que ele vai pensar no assunto. Daí a 3 dias, mais ou menos, né, eles marcam um local de encontro. Se o padrinho aparecesse nesse local, significaria que ele iria ajudar. Se ele não aparecesse, Cirino tinha que ir embora e fazer de conta que aquilo nada aconteceu. E Cirino topa, mas é ir embora mesmo, sem nem voltar lá para a casa de Pereira e Inocência. Cirino topa, então, e aguarda ali os 3 dias. Nessa história toda, Meyer volta, aliás, Meyer não, estou trocando os nomes tudo. Manecão volta, e aí Inocência não quer ver o noivo, Inocência não quer sair do quarto. Aí um dia, Pereira, bravo danado, né? No primeiro dia não teve nada, não conseguiu ver, Inocência falou que não estava bem, ficou trancado no quarto. No dia seguinte, Pereira foi até lá, Inocência inventa uma mentira e tudo mais, Pereira descobre a mentira e fala que ela tem que ir lá ver o noivo de qualquer jeito. E ele fala que daqui a pouco é para ela aparecer lá. Ele até ameaça Inocência. Bom, daí a pouco Inocência aparece na sala e ela tem a coragem de dizer que ela não quer se casar mais com o Manecão. Gente, Pereira, cresce uma ira nele, ele dá um empurrão nela, que ela bate com a cabeça e se machuca. E tem um anãozinho, Tico, que está sempre junto com a Inocência. Lembra que eu falei que as visitas do Cirino e a Inocência no quarto eram sempre vigiadas? Era esse anão, Tico, que estava lá. Bom, eu sei que Tico, então, acorde Inocência. O Manecão não faz nada, tá? Só vê a cena ali com cara de paisagem. E Pereira fulo da vida. Nisso que Tico está levando Inocência para o quarto, o Pereira diz para Manecão que ele sabe o motivo de Inocência estar daquele jeito, que foi o Meyer, aquele alemão desgraçado, que virou a cabeça dele. Manecão, fulo da vida, fala que vai se vingar. Então o Pereira diz que não, que ele já foi embora, que ele ia voltar para a Alemanha, que ele podia ficar tranquilo, que daqui a pouco Inocência ia voltar ao normal. Eu sei que nessa história toda em que eles estão ali discutindo, Pereira, eu sei que Manecão não se vê tão convencido assim, e ele fala que ele vai atrás de Meyer para matar. O anão, que é mudo, começa a gesticular e falar para Pereira que, anãozinho fofoqueiro, o culpado disso tudo não é Meyer, mas Cirino, por Inocência estar daquela forma, que ele viu encontros dos dois às escondidas. Gente, vocês não fazem ideia da raiva que Pereira teve, e Manecão também. E Manecão ainda fica sabendo, né, que ele lembra desse encontro que ele teve, ele fala que ele tinha visto aquele desgraçado lá na cidade, e que ele então iria vingar, aliás, vingar não, lavar a sua honra. E lavava a honra com o quê? Naquele interiorzão? Com sangue. Ele parte para matar Cirino com a bênção de Pereira. Enfim, eu sei que nessa história toda deram os 3 dias que o padrinho tinha marcado com Cirino. Ele chega no local marcado e fica ali aguardando o padrinho, que não chega. Eu sei que ele ouve um trote de animal, daí então ele começa a ficar mais empolgado, porque ele acha que é o padrinho, mas quem é que vem ao seu encontro é Manecão. Tem muita coisa aí nesse meio do caminho, tá? Estou resumindo. Eu sei que Manecão chega até lá, Cirino dá uma de desentendido, que não sabe quem ele é, mas
Eu sei que, por pressão de Manecão, ele diz que se ele gostasse mesmo de Inocência, não era para obrigá-la a se casar. Eu sei que Manecão encosta a arma no peito de Cirino e dá um tiro, e o rapaz, então, cai ali do cavalo, literalmente falando. Ele, então, começa a sentir muita sede, pede água para Manecão. Manecão diz que não vai buscar água coisa nenhuma, e Cirino diz que perdoa Manecão pelo que ele fez, mas que ele, então, fizesse Inocência pelo menos feliz em nome do amor que ele sentia por ela. Cirino, então, permanece ali no chão, Manecão parte, não quer nem saber. Daí a pouco, quem chega é o padrinho de Inocência, que estava chegando disposto a ajudar o jovem casal a se casar. Mas vendo o que aconteceu, ele pergunta a Cirino quem foi o responsável por aquilo. Cirino não fala que foi Manecão, ele mantém em silêncio, ele fala que isso não importa, mas que ele incumbia o padrinho de uma missão, de não deixar que Inocência se casasse com Manecão, porque ele sabia que isso seria o fim dela, seria a tristeza, a morte dela. O padrinho, então, parte, né, com essa incumbência, e Cirino morre. Por que nós temos aqui uma borboletinha enfeitando? Porque Meyer achou uma espécie rara de borboleta nas suas andanças ali, e como forma de homenagear, que era uma borboleta rara e belíssima, e ele achava Inocência também belíssima, ele batiza aquela espécie rara de borboleta com o nome de Papyrus Innocentia, o nome em latim, em homenagem à Inocência. Eu sei que o livro, então, dá um salto de 2 anos, e aí Inocência morreu, até porque também tem a doença, né, mais a paixão, a fraqueza. Ela morre, e Meyer, então, sem saber disso, porque ele vai para a Alemanha e não fica sabendo mais dos acontecimentos daqui, naquele mesmo dia que completava 2 anos da morte de Inocência, ele apresenta a espécie rara de borboleta num evento que tem lá, e essa espécie é reconhecida mundialmente ali como sendo uma espécie rara, e assim acaba a história, tanto com a Inocência e o Cirino mortos, porque a tradição ali da família, do casamento, é algo que fala muito mais forte do que o romance. Então, para a visão do romantismo, como resolve o problema? Resolve, né? Com a morte de ambos que ali estão. E aí, com isso, a gente encerra a história de Inocência e também o romance desses 3 livros. Se tiverem curiosidade, leiam, porque, principalmente, Inocência é uma linguagem assim, muito simples, uma linguagem bem bacana na história.